Meus irmãos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a questão do sábado. Pessoas me pediram para gravar sobre essa questão e nós vamos aqui dar uma argumentação. Por que o católico não guarda o sábado, como os adventistas tanto argumentam aí? Inclusive, aquela Ellen White, né, grande profetisa do meio adventista, ela fala do sábado como uma necessidade para que você seja salvo. Olha só que absurdo, né? Nós vamos aqui falar aqui sobre esse tema muito importante ser abordado. Uma coisa que nós precisamos desde já argumentar é que os adventistas eles têm, né, uma visão dizendo que o sábado ele teve o sábado moral e o sábado cerimonial. Então eles fazem essa separação para poder se sair das argumentações que geralmente nós cristãos utilizamos, né, para falar sobre a questão do novo tempo, a partir de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus foi no domingo, a partir dali mudou alguma coisa e etc e tal, veio um novo tempo, a nova aliança e etc. Então, para eles se saírem disso, eles vão dizer, não, mas o sábado é uma lei que está na lei moral e não na lei cerimonial. Então eles tentam argumentar a separação disso para se sair das argumentações, para dar algum jeito de validar a mentalidade deles referente ao sábado. Daí eles vão lá e usam Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao 3, que diz: assim foram concluídos o céu e a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou de seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Eles usam isso para dizer o quê? Olha, o sábado já foi dito antes do Êxodo. Porque quando a gente começa a argumentar sobre a questão do sábado do Êxodo, o adventista vai dizer que o sábado começou já antes do Êxodo. Então é uma lei moral, né? Não estamos falando aqui de leis cerimoniais, né? De sábado cerimonial. Mas nós estamos aqui falando da lei moral. Então o sábado está dentro dessa realidade. Meus irmãos, existem já diversas argumentações refutando esse pensamento. Por que eles fazem isso, né? Eles fazem isso para poder tentar se sair da coisa. Agora, é muito interessante observar é que ninguém, absolutamente ninguém, antes do Êxodo, observava o sábado como os adventistas pensam, como os adventistas tentam argumentar, tentam fazer. Você não vê as pessoas obedecendo o sábado como o adventista diz que obedece antes do Êxodo. Então, quando eles utilizarem essa argumentação, a gente vai dizer assim, mas aonde que Deus está dizendo aqui que este sábado ele precisa ser do jeito que vocês estão dizendo? Aqui Deus não diz isso aqui. O que aqui está dizendo no versículo 3 é que ele abençoou o sétimo dia e o consagrou. Agora, este sétimo dia é obrigatoriamente ser o sábado? Ou eu posso trabalhar 6 dias e no sétimo descansar, seja lá qual for este sétimo dia? Imaginemos que eu consiga um trabalho e que eu trabalho e a minha folga vai estar lá na quarta-feira ou na terça-feira, né? Ou precisa obrigatoriamente ser o sábado? Né? Onde esse versículo está dizendo isso? Quem é que obedeceu o sábado conforme a mentalidade adventista antes de Êxodo, do jeito que o adventista argumenta? Não tem nenhum relato bíblico falando isso, né? Agora eles pegam esse versículo 3 e eles interpretam que aqui Deus está mandando todos os seus filhos, todos aqueles que querem ter comunhão com ele, no sábado não fazerem nada, né? Separar o sábado ali para o descanso e etc e tal. E aqui não está dizendo isso. Aqui não está dizendo isso. Deus abençoou o sétimo dia, o consagrou, aqui está falando, mas aqui não está dizendo, não está ditando regras para este dia. Não está ditando regras. Mas o adventista vai lá e diz que sim. Ora, e é porque eles dizem que só crê no que está escrito, né? Mas cadê as regras ditas aqui nesse versículo 3? Essas regras que vocês tanto inventam. Não está dizendo.
Tanto é que se você vai desse texto até o texto do Êxodo, você não vê um relato bíblico de alguém se comportando como um adventista se comporta. Não tem. Então aqui, meus irmãos, nós temos que fazer algumas considerações. A gente deve perguntar ao adventista da seguinte maneira, certo? Primeiro, você guarda o sábado como Deus o guardou? Né? Se ele disser que sim, olha só o que eu escrevi aqui. A guarda do sábado não foi instituída no Éden, certo? Aqui podendo trabalhar 6 dias e descansar o sétimo, independente de este sétimo dia ser o sábado ou não. Porque aqui não tem dizendo regras específicas sobre este dia que Deus o abençoou e o consagrou. Aqui não está dizendo isso. Já que o protestante só crê no que está escrito, cadê as regras desse texto de Gênesis? Não tem. Então aqui já cai por terra esta primeira consideração que eu estou fazendo. E aí, adventista, você guarda como Deus guardou? Pronto. Se você guarda como Deus guardou, aqui não está dizendo essas regras que vocês fizeram. Vamos lá. Se você guarda como Israel guardou, aqui há um grande problema para o adventista. Por quê? Porque, veja só, se você guarda como Israel, no sábado não podia sair de casa como os outros dias. Não podia sair de casa. Outra coisa, não podia cozinhar no sábado. Tinha que fazer comida, né? Na sexta-feira, ir lá e comer comida gelada no sábado. Será que os adventistas fazem isso? Veja quanta hipocrisia o adventista dizer que é pecado trabalhar no sábado e eles usufruem de pessoas que trabalham no sábado. Quantas pessoas estão trabalhando no sábado para que o adventista faça isso e aquilo? Para que ele tenha atividades aí, que todo adventista tem atividades no sábado. E essas atividades, elas precisam de pessoas trabalhando no sábado para que elas aconteçam. Veja só, o adventista, ele diz que é pecado trabalhar dia de sábado, mas ele vive uma hipocrisia. Veja, tem a questão de que não podia cozinhar no sábado, que não podia, né? A gente vê aí nas argumentações de teólogos falando isso, né? Batendo de frente com um adventista, né? Daí eles não conseguem obedecer o sábado que eles dizem que obedecem. E lá em Tiago capítulo 2, versículo 10 diz: pois quem guarda os preceitos da lei, mas faltar em um só ponto, se tornará culpado. Então aqui já a casa cai, né? Se ele disser que guarda como Israel. Agora, se ele guarda como Jesus guardou o sábado, ele tinha que entender uma coisa aqui. Jesus era perseguido pelos fariseus e pelos doutores da lei, porque ele não guardava o sábado como os adventistas pensam. Porque Jesus trabalhou o dia de sábado. Tanto é que, quem é que mais entendia da lei na época de Jesus? Os doutores da lei, os fariseus. Não é? Aquelas pessoas que tanto os escribas ali, os fariseus, os doutores da lei, tanto perseguiam e criticavam Jesus. Porque Jesus, ele colheu, né? Os discípulos colheram, e eles foram extremamente perseguidos por isso. Jesus tinha atividades em que os doutores da lei diziam: você está ofendendo a lei, você está em pecado. Veja só, né? Mas aí há outro argumento aqui adventista de usar Êxodo 31:16, que eles dizem assim, né? Esse texto diz que o sábado é perpétuo, né? Está lá escrito: os israelitas guardarão o sábado celebrando de idade em idade como um pacto perpétuo. Os israelitas, vamos dar destaque aqui já nisso, guardarão o sábado celebrando de idade em idade como um pacto perpétuo. Aí eles pegam essa parte de pacto perpétuo e dizem: veja só, o sábado é um pacto perpétuo. Só que há uma coisa interessante aqui, porque lá em Gênesis 17 diz que a circuncisão também era perpétua. E aí, adventista, você é circunciso? Ah, não, mas lá está dizendo que é perpétuo. Ora, o perpétuo aqui, ele tem o sentido de enquanto aquela lei vigorou, né? Estava em vigor. Enquanto aquele estatuto estava em vigor. Agora, São Paulo, ele ensinou que a circuncisão ela não vigora mais. Veja só,
Assim, o entendimento sobre a questão da observância do sábado está dentro dessa realidade aqui. Veja, Colossenses capítulo 2, versículo 16, o que diz lá? Ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécie de festas, ou de luas novas, ou de sábados. Aqui já cai por terra essa mentalidade do adventista do sétimo dia. Outra coisa interessante é que Jesus e seus discípulos, eles foram perseguidos pelos fariseus por causa dos sábados. Por causa do sábado. Né? Isso está lá em João 5,18. Assim, os adventistas, eles perseguem os católicos referente a isso, da mesma forma que os doutores da lei perseguiam Jesus. O adventista vai lá no católico e diz, você está em pecado, você não está observando o sábado. A mesma coisa que os fariseus falavam contra Jesus, os doutores da lei faziam contra Jesus. Jesus falou contra a obediência descabida dos fariseus ao sábado, Mateus 12, do 1 ao 8, e Lucas 13, do 10 ao 16. E lá em Marcos 2, do 27 ao 28, diz, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Que a gente tem umas observações necessárias. Primeiro é que Jesus Cristo ressuscitou no domingo. Peço perdão a vocês o barulho aqui, que minha rua é complicado, gente, para gravar vídeo aqui, é muito barulho. Jesus ressuscitou no domingo, você vê lá em João 20, do 1 ao 3, né, em outros textos também mostra. O Espírito Santo desceu sobre a igreja em um domingo de Pentecostes, Atos 2, do 1 ao 3. Lá em Atos 20, versículo 7, essa daqui também destrói com essa mentalidade adventista, é que no primeiro dia da semana, quando estavam reunidos para a fração do pão, Paulo conversava com eles. Olha só, o dia que eles estavam aqui na fração do pão, né? No domingo. Segundo dia daqui, olha só, porque eles dizem que foi a Igreja Católica que inventou isso, que não sei o quê. Ficam atacando a Igreja Católica, Constantino, paganismo, etc. O Deus Sol e etc e tal. Gente, o Sol da Justiça é nosso Senhor. Então, o domingo, ele não é para nós o dia do Deus Sol. Ele é para nós o dia do Sol da Justiça, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Está na Sagrada Escritura, eu já gravei vídeo falando sobre isso. Veja, segundo o Didaquê, certo? Catecismo lá dos apóstolos. Isso da igreja primitiva. Está para os primeiros cristãos. Diz assim: reúnam-se no dia do Senhor para a fração do pão e para oferecer a Eucaristia, mas antes confessem suas faltas para que o sacrifício de vocês seja puro. Veja só. Reúnam-se no dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse? Para os primeiros cristãos. O domingo. Dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 1:10 vai nos mostrar isso. Ó. No domingo fui arrebatado em êxtase e ouvi por trás de mim voz forte como de trombeta. Aqui, em traduções, também há no primeiro dia. No dia do Senhor. O domingo. Traduzido desta maneira. Existe um ex-protestante chamado Alessandro Lima, uma pessoa que eu admiro demais, gente. Ele escreveu da seguinte maneira em um artigo no site Veritatis Splendor, um site de apologética, muito bom você conhecer. Ele escreveu no artigo da seguinte maneira: um ex-protestante chamado Alessandro Lima, olha só o que é que ele escreveu. Em Colossenses 2, do 16 ao 17, a palavra sábados, utilizada por São Paulo, não diz respeito aos sábados comemorativos ou cerimoniais, mas sim ao sabat, dia em que os judeus adoravam a Deus. No original foi traduzida a palavra sabaton, acho que é assim que se pronuncia, que é plural, e por isto os sabatistas alegam que estes sábados são referentes às festas cerimoniais, ou sábados cerimoniais. Aquela questão que eu estava dizendo para vocês. Questão moral, questão cerimonial. Que isso que o adventista tem como estratégia para poder tentar validar suas loucuras. Então eles vão lá dizer que não, isso aqui a gente observa o sábado moral. Aí diz assim: entretanto, esta teoria não corrobora com as outras passagens do Novo Testamento, onde sabaton indica o sábado semanal. Semanal.
Que ele diz, não, isso aqui é para alguns sábados, não é todo sábado. Só que aqui, ó, o Alessandro Lima está refutando esse pensamento deles, mostrando aqui claramente. Entretanto, esta teoria não corrobora com as outras passagens do Novo Testamento, onde Sabaton indica o sábado semanal. Mateus 12, do 5 ao 12, Marcos 1, 21, Lucas 4, 31, 6, do 2 ao 9, Atos 13, 27, o capítulo também de Atos 17, versículo 2 e Atos 18, 4. Ora, Sabaton é uma das palavras gregas que é plural na forma, mas em muitas vezes singular no significado. Então aqui já cai por terra também esse tipo de argumentação dos adventistas. Quero parabenizar aqui ao Alessandro Lima por todo o trabalho tão produtivo desenvolvido por ele. Então, meus irmãos, é por isso que o católico não guarda o sábado dentro da mentalidade dos adventistas. Nem os próprios adventistas guardam o sábado, como eles dizem tanto pregar, né? Como eles dizem tanto em suas pregações, né? Aqui acaba essa argumentação protestante, não é? Eles não entendem esse novo tempo da nova aliança, eles não entendem. E existem diversos outros textos que eu poderia utilizar aqui, e você também pode comentar aí, né, nos comentários aí desse vídeo, as suas argumentações contra esta seita adventista do sétimo dia, certo? Existem diversos outros. Ah, Daniel, você poderia ter dito isso, poderia ter dito... Sim, eu sei, meu irmão, que eu poderia ter dito muita coisa aqui, mas eu acredito que isso que eu mostrei para vocês aqui é o suficiente para destruir essas distorções dos adventistas do sétimo dia. Você que ainda não comprou o nosso estudo bíblico, que inclusive tem mais argumentações sobre esse tema, entre em contato comigo aqui nesse WhatsApp que está aí no seu vídeo. Você também que ainda não me segue no Instagram, coloca lá Daniel Silveira Fonteles, me segue no Instagram e peço a você que está nos assistindo. Gente, nós temos contas a pagar na missão. Nós temos uma missão a sustentar. E a missão é uma coisa, a vida do Daniel é outra realidade. Então, assim, o que eu falo aqui para vocês é para missão, para a vida missionária. Entra aí nessa contribuição por mês, a campanha de R$1 por mês. Você que pode doar mais, faça conforme o seu coração. Se você puder, tá aqui a conta no seu vídeo para você fazer a sua contribuição e ajudar a nossa missão, nosso apostolado, a manutenção dos nossos equipamentos. Inclusive, a gente está necessitando comprar mais um celular para gravar vídeos aqui, lives, que eu irei transmitir, não é? Aí nas redes sociais. Eu preciso da sua contribuição, então tá aqui no seu vídeo para você contribuir com a gente, tá certo? Muito obrigado e compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Salve Maria!